Hoje nós vamos falar sobre revestimentos para vários pontos da casa, para vários ambientes, tanto residenciais, quanto corporativos, quanto comerciais, com a arquiteta Érica. Ela é da Duratex, certo? Muito bem. E a Gabriela Calheiro Splash e desculpa, eu casei as duas, não é? A Rebeca e a Gabriela vão falar sobre o embarcadeiro do Cais Mauá, que é um assunto que a gente está super interessado em saber. Daqui a pouco a gente vai contar em detalhes tudo. Mas antes, eu queria falar para vocês, vocês sabem, né? Eu passei o final de semana em Curitiba, na Casa Cor, Paraná, e fotografei alguns ambientes, já mostrei vídeos aqui, tudo. E hoje eu quero mostrar a cozinha Deca, da Yara Mendes, que eu fiz algumas imagens, a gente pode largar as fotos, por favor, porque eu achei muito bacana a cozinha. Ao fundo lá vocês veem um móvel num tom de verde, um verde oliva, assim. Sobre ele tem as duas bancadas que estão sendo as cubas da Deca que estão sendo lançadas. A Deca está espraiando a sua linha para outros produtos e este ano, ao invés de ver banheiros da Deca ou, enfim, umas áreas de showroom, de louças, de metais e tal, a gente vai ver cozinhas, não é bacana? Eu estou achando o máximo. A gente tem mais imagens desse ambiente, a gente pode mostrar, porque tem uma imagem, uma foto, uma outra foto que a gente vai mostrar. Tem um painel de parede ali. Será que é um painel de parede da marca que eu estou pensando, Érica? Não sei, pode ser. É possível, né? É possível. E tem a entrada do espaço, ao lado direito, tem essa obra de arte, que é um dos filhos da Yara Mendes que fez. E eu sei que um outro filho dela está aqui em Porto Alegre, um executivo, está numa grande empresa daqui, muito bacana. Esse espaço está em um dos andares, porque a Casa Cor, em Curitiba, este ano, está num prédio, é uma Casa Cor vertical, ocupando 4 andares. Então tem um andar de café, de lojas, o andar, uma proposta mais jovem, mais sênior. Tem uma galeria de arte bárbara que a gente já mostrou aqui, algumas fotos, e a gente mostrará outras. E eu queria lembrar para vocês, a gente vai ter uma foto também de uma obra de arte, um close, tem 2 closes de Cubas, tem esse aí, tem um outro. Gente, as fotos fui eu que fiz, elas não estão aquela maravilha toda, mas a gente, para compartilhar informação, a gente faz qualquer coisa, né? Lá deve ter um forno, ou um forno de pizza, não sei bem, provavelmente da Eletromec, que eu acho que era parceiro deles também. E a Deca, como sempre, arrasa, né? Em espaço. Aí um detalhe do banheiro que eu achei lindo, este cocar é de um artista lá de São Paulo, eu encontrei com ele numa feira lá em São Paulo. Ele é muito bacana, ele tem um trabalho incrível. Se eu não estou enganado, o nome dele é Marcos Bazo. E ele está bombando no Brasil inteiro com esses cocares, é uma coisa impressionante. Eu estava olhando aqui se o pessoal já está me seguindo, porque vocês sabem, né? Pode assistir o programa pelo Facebook, e eu estou fazendo agora aqui uma Watch Party, então os meus seguidores acompanham o programa junto comigo, não é bacana? E também pelo Facebook da RDC TV e os nossos canais 24 e 524 da NET, pelo YouTube também, Twitter, a gente está em todas as plataformas, fazendo chamadinhas engraçadas no Instagram. E vocês sabem, esse material que eu estou mostrando da Casa Cor Paraná, tem uma matéria no meu site, no eleoneprestes.com, e vocês podem passear, tem 10 ambientes, fotos de 10 ambientes lá, e uma matéria geral da Casa Cor, para vocês entenderem qual é a proposta deste ano, né? Porque a gente gosta de mostrar todos os trabalhos que são feitos no Brasil inteiro, até para a gente ver as diferenças, né? Tem uma carinha mais de Paraná, uma carinha mais do Rio Grande do Sul. Eu vou para São Paulo nesse final de semana, tá abrindo a Casa Cor São Paulo lá. Semana que vem compartilho com você. Tô louca para ver o que a Deca vai fazer em São Paulo, mas o assunto não é Deca neste momento, é Eucatex, é embarcadeiro. A gente vai falar outras coisas, Duratex, a gente vai falar outras coisas com vocês. Depois do intervalo comercial, voltamos já 2 minutos. Espera aí. Voltamos para falar com a arquiteta Érica Reis. Ela é arquiteta da Duratex, que faz parte de um grupo que tem várias empresas. Recentemente comprou uma que a gente conhece muito bem. Seja bem-vinda, Érica Reis. Que nome bonito. Obrigada pelo convite. É um prazer participar do seu programa e estar aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E eu me sinto
muito lisonjeada em participar, inclusive, desse cenário que foi desenhado pelo Luiz Settinger, com a participação e especificação do nosso produto. Sim, eu posso até dizer que eu participo do seu programa agora, todos os programas. Eu estou aqui em todos os programas. Maravilhoso. Então, para contextualizar um pouquinho, até aproveitando aí o que você falou, a Duratex é formada por várias indústrias, é um grupo formado por várias indústrias. Então, a gente tem a Duratex Madeira, Pisos Duraflor, Deca em louças e metais, Hydra, Ceusa e agora a mais recente aquisição, a Secrisa. Então, a gente... Secrisa, a gente lê-se Portinari, Portinari, tá? O pessoal conhece mais a marca, hoje como Portinari então, também. a gente está na casa toda agora, praticamente. Pois é, que loucura isso, né? Que bom. Não, praticamente não está na casa toda, né? Talvez não com tudo, obviamente, que seria quase impossível. Mas a gente está, quando a gente fala, agora a gente está vendo o fundo de tecido, a poltrona nova aqui, da ideia, mas o fundo do cenário, quando a gente... mudou e partiu para essa segunda etapa, onde está a abelha metálica ali, o quadro, esse revestimento todo é da Duratex. Painéis. Duratex Painéis. Isso. Duratex Painéis. Porque a gente vai mostrar hoje painéis, vamos mostrar pisos. Duraflor vinílico e rodapé também. Jesus. Toda essa produção da área madeira. Sim, porque tem os vinílicos também que entram, né? Exato, que entram como revestimento. Eu acho bem interessante a gente falar disso, porque às vezes as pessoas vão comprar sozinhas, sem um profissional, e se atrapalham. Eu sempre digo que, obviamente, eu acho que é muito importante a gente ter um profissional junto, um arquiteto, um designer de interiores. Isso pode significar um projeto mais bonito e mais econômico e mais confortável. Tu pode errar a densidade de um sofá, o tamanho do sofá, a combinação da parede com o piso pode ficar esquisita, né? A seleção das cores. Então, sempre com o olhar de um profissional, a gente acha que é muito caro, mas às vezes o barato sai mais caro, né? A gente não é porque eu estou na frente de arquitetas aqui, eu sempre digo isso. Mas... a gente poderia falar, antes de mostrar as imagens, trouxeste várias fotos, a gente pode falar de quais são as tendências nessa área, pelo menos umas 5, assim, ou no máximo umas 5, para as pessoas terem noção do que neste momento está no mercado e o que vem por aí também, exatamente. Sim. Para contextualizar um pouquinho a empresa, para a gente entender sobre o que a gente está falando, sobre a empresa, nós temos 68 anos de história no Brasil, nacional. Então, isso faz com que a Duratex seja a maior fabricante de painéis industrializados do Hemisfério Sul. Então, para que a gente usa esses painéis? A gente usa para moldura, para mobiliário, enfim, para uma gama de situações. E aí a gente precisa chegar numa coleção que atenda todos esses profissionais e todas essas demandas. Eu trouxe um material para a gente ir acompanhando com as fotos, até para você sentir o toque da madeira. Sim, para pegar, para as meninas também, vocês podem participar, fazer perguntas, porque como especificadoras, vocês devem ter alguma dúvida que seja diferente da minha, né? E eu pretendo deixar a Érica fazer mais uma explanação, assim. Assim que for possível, vamos começar a mostrar as fotos? Vamos. Ai, que lindo! Esse é um painel que a gente lançou agora. Eu vou mostrar para vocês a linha Plural, com algumas fotos. É uma coleção que a gente lançou agora na Revestir 2019. E como é que ela vem? Esse painel ele já está pronto assim, com desenhos. Tu compra quanto por quanto é cada chapa, assim, cada placa? 1,84 por 2,87. 1,84 por 2,87. Isso. E vem pronto, que bênção. Já vem pronto, então você não precisa trabalhar o painel para chegar nesse resultado. Quem coloca isso, meu Deus? Exato. Não, mas então vem Mas pronto. é tão perfeito que você pensa que realmente foram montadas as peças. É muito bonito. Mas ele já está pronto. É muito bonito. Então tem uma composição aí de desenho geométrico. Com painel. Que bom que vocês gostaram. Não, eu vejo muita coisa, né? Então, quando eu me espanto com alguma coisa, é porque realmente é bem diferente. O prata, a gente trouxe aí uma cozinha para mostrar para vocês. É uma tendência na coleção da moda, em geral. Prata, né? Isso. E por que não trazer essa tendência pro mobiliário? E foi o que a gente fez. Ele não
não choca com outros materiais, ele é Ele é suave. praticamente um cinza, né? Ele Combina é com praticamente qualquer um cinza, cor. combina com qualquer coisa. Eu tenho até aqui a amostra para você Daqui a pouco a gente ele, mostra aqui no estúdio as amostras entre um grupo de fotos e outro, para dar uma descansada no olhar das fotos, a gente mostra aqui no estúdio. Mas eu ressalto que essa imagem tem esse prata, esse acinzentado, com aquela pedra incrível, com preto, e com azul. Os azuis estão bombando em todas as tonalidades. Em todas né? as tonalidades. O que a gente costuma fazer? Antes de lançar uma coleção, a gente primeiro faz um estudo muito aprofundado de tudo que está acontecendo no mundo. Então, a gente participa de feiras internacionais e traz esse olhar para o Brasil. E aqui a gente traduz toda essa tendência e traz para o mercado nacional a coleção de 2019, a coleção de todos os anos. Como que a gente faz essa tradução? A gente faz rodas de tendências, laboratórios, visitas a profissionais, a gente entrevista arquitetos, designers, marceneiros e chega no resultado, no melhor resultado para o público brasileiro. Essa foto, por exemplo, a gente trouxe dentro da palheta de tons pastéis, a gente trouxe o Mint, que é uma nova coloração que vai aí compor o nosso portfólio. E do lado dele tem o Orion. O Orion, ele tem um micrografismo que é bem leve e faz com que ele combine com todos os outros padrões. Tá, me explica qual é o Orion. O Orion é o acinzentado. Tá, o do meio, da gaveta do meio ali. Exato. Tá. E o Mint é o verde esquerda. claro. O verdinho claro que o Mint remete à menta, né? Menta, Os exato. tons de verde também estão bombando. Ai, que muito. bonito. O que a gente vê muito nas feiras internacionais e chama bastante atenção e compõe o estudo é que a gente viu lá muitos materiais diferentes. Hoje a gente tem ali a madeira junto com o vidro, junto com o metal. Eles se compõem no mesmo ambiente. As cores, tanto fortes quanto a paleta de cinza e os tons pastéis. Cores fortes, como a gente vê aí no Bolonha, que já tem uma textura mais conceito. São essas portas do armário. São as portas. Ele não tem uma textura lisa, ele tem uma textura mais conceito. Ele traz uma rusticidade, um aconchego ao toque. Lembra e é uma cor Versailles, forte. né? A feira de revestimento de Bolonha. Exato. Aquelas cores, né, da terra vermelha e tudo. Exatamente. Muito bonito. E a composição com verde, meninas, Ficou vocês viram lindo. que linda. Cores fortes, né? Que lindas as ideias. Olha só, vocês têm entrevista no programa e acabam vendo aqui. Tá direto na fonte. Né? Exatamente, Exato. maravilhoso. Vamos seguir em frente. Olha, quem O gosta Yes, de mais tranquilo, né? mais menos tranquilo. cor. Ele é uma trama Como é que que é o nome remete a um dele? tecido. Yes. Sim. Sim, exatamente. Sim. A gente já fala sim, gostamos. Ele é uma trama que remete ao tecido. Ele entra num conceito de internos que é bem interessante, que a Duratex lançou desde o ano passado. Compõe outras cores que você pode usar internamente nos móveis, porque hoje a gente vê o móvel está muito integrado à sala, à cozinha, o banheiro, com o quarto, com a varanda. Então você abre um móvel e vamos fugir um pouco do branco, né? Quando você abre, vamos ter aquela leveza da porta ter um padrão e dentro ou o mesmo padrão ou mais escuro, uma forma mais elegante de apresentar o projeto, o móvel. Então essa paleta do Yes, ele entra nesse conceito dos internos, que tem outras cores também, o Janduia, que é um clássico aí da Duratex. Que incrível, né? Muita gente quando pensa em Duratex pensa mais em paredes, né? Em áreas maiores e tudo, mas os revestimentos essa linha toda que vocês têm está entrando no detalhe, né? Do mobiliário até uma área menor mesmo, né? Você falou uma coisa interessante, Leone, que é a gente vender painéis, né? Antes era esse o conceito. E há muito tempo já a Duratex vem buscando vender soluções, apresentar soluções. Então, o que eu estou mostrando para vocês agora são algumas delas da coleção 2019, que a gente traz para o cliente, para o consumidor final, para o nosso arquiteto, outras soluções mais interessantes que somente o painel, como você falou, pensa em parede. É incrível isso, as pessoas às vezes não se ligam. Por isso que eu sempre falo que é importante ter um profissional junto, que ele já entendeu isso, já está lá na frente, né? No uso. Olha que lindo, essa cor está espetacular. Tem uma pegada industrial, assim, né? Os tons acobreados, nuances douradas.
E ele pode ser aplicado em várias situações, mesas, mobiliário, revestimento de parede, né? ele parece um oxidado, um ascortem. Um ascortem, exatamente. Muito bonito. E a combinação lá com os verdes e azuis, vejam só. Cores inclusive fortes, o fundo né? e a profundidade, né? Um azul bem profundo, meio preto, meio azul. O que a gente vê bastante. Ele ressalta a arte, isso. né? Isso. E com obra de arte, exatamente. É o verde, o azul, o acobreado, né? Graças a Deus tem obra de arte. Eu trouxe essa foto para ilustrar que a gente tem também os materiais que atendem à umidade. Áreas molhadas. Áreas úmidas. Áreas não molhadas. Não molhadas, mas não molhadas, úmidas, é isso? A gente tem uma classificação que é a área molhada e a área molhável. Que a gente sempre tem que ver muito e prestar bastante atenção. Me conta como é que quando você tem a área molhada, é uma área molhada. A área molhável é quando ela vai receber um molhamento, talvez em alguma situação de um vazamento, em alguma situação de vapor do banheiro, como nessa foto aí, é o padrão Itapuã, que você pode pedir já no MDF Ultra, que é o MDF mais resistente à umidade. Então, dentro desse padrão, desse miolo, né, vamos dizer assim, do Itapuã, que é o Ultra, você tem outros padrões de revestimento também. Então, como você vê aí, você não tem um gabinete branco mais, é um gabinete madeirado. Tem outros que a gente pode revestir também, acinzentados, outros madeirados. Agora eu vou mostrar mais pra frente, pedra, mármore. E a gente consegue usar tranquilamente em área com box, com umidade, do chuveiro, enfim? Não, a gente considera a área do box uma área molhada. Ah, tá. Ela vai sempre estar molhada. Sim. Uma área não molhável, ao box. exato. Uma área molhável, uma área de um lavabo que você vai eventualmente passar um pano mais úmido, um gabinete de banheiro onde ali você não vai receber molhamento, mas você vai ter ali o vapor do banho. Sim. A nossa região, que é uma região muito úmida, né? Ela recebe bem esse MDF Ultra. E revestido agora a gente abriu aí, ampliou o leque de opção. Certo. E agora a gente está vendo uma aparência de pedra, né? Essa pedra, olha, até eu, esse painel, que é o painel de fundo, a gente lançou na Revestir e era um teste para a gente ver o que os profissionais iam achar, se eles iam gostar ou não. Mas, enfim, no segundo dia a gente já colocou para venda e para coleção, porque ele fez muito sucesso. As pessoas sempre tocavam e queriam saber o que era aquele material ali. Aí vocês entenderam, opa, aí tem coisa, né? Aí tem coisa. Porque algumas coisas nessas feiras, como a Revestir, são meio balões de ensaio, né? As marcas mostram para ver qual é a reação de vocês, Gabriela e Rebeca, arquitetas, para ver se, curtiram, então enlouqueceram. Então ela vai entrar em linha mesmo, né? Exato. E até há pedidos mesmo dentro do revestimento, né? Dentro da feira, você recebe muitas solicitações, uma demanda muito grande. Então, as pessoas vão ali, conhecem, falam sobre. É um momento de troca ideias, muito grande. É importante, né? Esse é o portoro. Ele estava no fundo daquela cozinha que você gostou bastante. Eu lembro. Ele tem um acabamento mais acetinado, ele pode ser aplicado em áreas molháveis. Ele é mais uma opção do Ultra, que eu falei para vocês, que é o MDF resistente à umidade. Ele traz essa pegada da pedra, do mármore, do natural. É bacana porque antes, né, meninas, vocês sabem muito bem que MDF era sinônimo de não pode pingar nada porque o negócio estraga, né? Então, ou quando tu queria alguma coisa com cor, sempre tinha que ir para laca e nem sempre é uma opção legal porque arranha, né, por questão de durabilidade. E a laca deve ser mais cara do que um produto sim, desse, 30% né? às vezes mais caro. Então esse é um produto até mais econômico em relação a uma laca. E a gente fica muito feliz com essa evolução de padronagens porque nos permite variabilidade e explorar, e a gente gosta muito de trabalhar com cor, então assim, e padrões e texturas. Então, bacana. Essa foto a gente vai mostrar, depois voltamos aqui para o estúdio um pouquinho. Essa foto está incrível porque ela é dessa linha das pedras, Na linha das pedras. E ela tem uma outra pegada, né, meninas, com mais clara, um grafismo amplo, assim, de novo também. Essa presença de pedras, elementos naturais. Então, o que você tem ali? Por que o mármore ele tem que ser usado como mármore? Por que a gente não pode trazer esse mármore para o MDF?
Isso vai economizar no projeto, isso vai criar outras possibilidades, como as meninas estavam falando. Por que a gente não pode colocar o mármore na porta do móvel, como a gente mostrou ali, ou no revestimento da parede, como uma opção? Eu estou achando muito interessante ver isso, porque isso que tu está falando agora, tu estavas falando antes da vantagem, que bacana e tudo, e é bem isso, né? Tem uma gama de opções para o profissional, para o especificador, o arquiteto, o designer, até a pessoa que vai lá comprar o seu material, né, seu revestimento, para fazer mobiliário, enfim, que inclusive impacta em termos de custo, de peso da estrutura, tudo isso. E por que não, né? E por que não, Esse material vocês têm há quanto tempo, Érica? O MDF? Com essa padronagem de pedra. Com a padronagem de pedra é esse ano, a gente lançou esse ano. Foi lançamento deste ano. Foi o lançamento desse ano. Porque eu não tinha certeza se eu já tinha visto ou não, então eu não tinha visto. Não. Tá, certo. E ele é tão real que realmente você tem que ir lá e tocar para saber se não é pedra, e o toque é muito gostoso, é mais quente. É mais quente, né? Porque é lindo, por exemplo, eu acho lindo uma mesa de pedra, acho maravilhoso, eu amo pedra. Sim. Mas coloca os bracinhos em cima dela, né? Exato. Sabe o que você consegue fazer com esse material que eu acho bem interessante comentar com vocês? Você consegue com uma mão de obra, que aí no nosso caso é o marceneiro, né? A marcenaria, você consegue com uma mão de obra mesclar vários materiais. Então você consegue fazer ali uma mesa onde você utiliza o MDF no padrão pedra e o MDF no padrão madeira. Você faz uma mesa belíssima com vários detalhes e você utiliza uma mão de obra só. Pode fazer pés de madeira, pé de madeira. De você faz os móveis geométricos, eles estão vindo com bastante força, porque ali na geometria, uma porta do móvel geométrico, você coloca vários outros materiais. Sim, o corte, várias cores, né? Uma espécie de marchetaria quase. Uma marchetaria, como a gente mostrou o primeiro painel, que é uma marchetaria. Já vem pronta, né, a marchetaria. E é incrível porque a mão de obra para cortar esse material é infinitamente mais simples do que cortar uma pedra. Enfim, para vocês criarem desenhos ou grafismos até com o material fica mais fácil, né? Com certeza. A gente tem algumas coisas que a gente tem aqui no estúdio, vou mostrar aqui da mesa. Vai contando pra gente, porque olha só, eu queria mostrar qual é a espessura desse material, olha. Esse aqui é uma amostra. Sim, né? e nessa espessura mesmo, né? Tem várias espessuras. Para várias, depende do que você vai utilizar, tem várias espessuras. Esse aqui é realmente uma amostra só para a gente ver a questão do toque, da coloração, do padrão, para a gente poder fazer composição. Eu acho legal essas peças soltas, porque você consegue colocar uma do lado da outra e combinar. A organização é muito melhor. Olha só, que playground, hein, menina? Né? Meu Deus! É uma delícia mesmo, que a gente recebe. Olha o brilho desse material. Realmente parece pedra. Então, quando você coloca isso aqui na parede... Me dá essa aqui, por favor. É Olha o que é isso aqui. E tem o brilho do material mesmo. Tô chocada. Exatamente. E a gente, como arquiteta, a gente recebe um material desse e é uma felicidade, né? Sim. Porque a gente consegue fazer composição. Como se eu fosse arquiteta, né? Estou praticamente tanto tempo atrás disso, pesquisando, viajando, enfim, né? Levantando tendências, fazendo palestras. Minha vida é isso, né? E eu acho que tu falaste que são várias espessuras. Quais que a gente poderia dizer que existem? Sempre nas amostras a gente tem espessura 6, 15, 18 e 25. Pois eu vi que tinha o número 6, 15, 18 e 25. Conforme a utilização, aí a pessoa diz... Tá, e onde é que tipo de revenda que tem esse material? Olha, esse aqui, vou mostrar para a câmera, porque esse é fosco, olha que lindo. Esse é o marmorizado. Marmorizado fosco. Aqui até na câmera, no vídeo, não dá a beleza que dá o resultado na parede, né? Por isso que é sempre interessante. Tamanho pequeno, para algumas paginações, né, é mais fácil tu ver já aplicado. Por isso que é bom a gente ver ambientes. Aliás, temos mais fotos. Vamos ver mais fotos? As próximas fotos são fotos de laminados. Aí a gente já vai partir para o revestimento de piso. Agora a gente vai para o chão, para o piso. Vamos para o chão. Essa é uma foto de um laminado. Todos eles são lançamentos de 2019. Essa é uma foto do laminado... É tudo novíssimo. Novíssimo. Gente. Espinha de peixe foi uma tonalidade acima da tonalidade que já existia, do Chamonix, que também é espinha de peixe. Foi uma demanda para a gente lançar mais uma cor. Então ficou muito bonito. A gente já está até com ele aplicado na Casa Cor do Paraná. Vou mostrar mais para frente. Ah,
qual é o ambiente? No café. No café, eu tenho foto. No café, olha só. Que bom que você já visitou. Espero que tenha gostado. Já fui, cheguei Tá de sempre mala. primeira mão. Eu cheguei de mala, cheguei do aeroporto direto para cada coisa. Eu sempre faço isso. Olha que lindo isso. Esse também é uma composição de desenhos. Aquela composição que a gente viu lá no painel, ela também chegou no piso. A gente não precisa da monotonia da régua em madeira, somente a régua em madeira. Sim. Porque antes o que a gente falava bastante? Que o laminado tinha que ter a carinha da madeira. O vinílico tem que ter a carinha do laminado. Então, hoje a gente não precisa mais pensar tudo dessa com a mesma forma. cara. E isso aqui lembra, até remete um pouco, não é uma coisa literal, mas remete um pouco ao parquet, né? Aquela exato. referência da memória afetiva da gente. A gente olha aquilo, acha bonito, se sente bem, né? Isso Sim. é muito importante no produto, porque as razões pelas quais compra alguma coisa, nem todas são conscientes, né? Vocês sabem disso. Muito emocional. Então, Exato. é interessante a gama de opções que vocês têm. Eu estou achando maravilhoso. Que bom. Vamos continuar com as novidades de Vamos 2019. Próxima foto, olha lá. O Verona é um padrão interessante que a gente trouxe aí com essa proposta de uma reprodução do tapete, para deixar o ambiente mais sofisticado, mais aconchegante. Ele remete realmente ao aconchego. Então, é mais um exemplo do que eu falei para vocês sobre, necessariamente, o laminado não precisa ser uma régua madeirada. Certo. Ela pode receber esses desenhos e pode atingir uma outra proposta, uma outra função. E sem querer fazer o trabalho de vocês, meninas, mas imaginem esse piso que ele tem um grafismo, uma certa estampa, um desenho, uma né? ilustração, em alguns pontos com um tapete liso, até em formato redondo, por exemplo, Exato. tapetes com linhas orgânicas. Ficaria interessante, né? Você cria dá uma a base pro personalidade, outro, né? uma base do outro. Uma Exatamente. personalidade. Pode sobrepor, né? Exatamente. Eu achei incrível. Lindo também. As possibilidades, né? Sair do esperado, Sair uma do coisa que esperado. me interessa muito, assim, procurar o inusitado, é verdade. E o que é legal quando a gente apresenta esses padrões são as perguntas que vêm. Mas isso aqui é o quê? Né? É um laminado? Que produto é esse? Então, E o que tu responde? isso é interessante. É um laminado, É um laminado, que a gente sim. trouxe para dar mais personalidade para o ambiente, para ser mais uma solução para o cliente, para o mercado nacional. Então, como vocês estão vendo, aí ficou muito bonito o resultado. Ficou muito legal. A gente pode passar para a próxima imagem. Vamos ver o que temos a seguir. Essa é mais uma composição de madeira que remete ao que você falou, que aqui no Sul a gente usa bastante. Como que vocês chamam? Parquet. Parquet. E como é que se chama? Lá em São Curitiba Paulo? é taco. Ah, mas sim, Tacos mas de madeira. o parquet é feito de É a tacos. mesma coisa? Né? São tacos de madeira, Sim, na exato. verdade. Por que começou? Acho que o parquet, a origem da palavra acho que é francesa, alguma coisa assim, a gente pegou do original. Talvez seja isso. Não sei, estou chutando. Olha que legal ficou esse resultado, que bonito que ficou essa composição, né? Muito bem. Trabalhando aí diferentes cores. E todas em régua laminada, que você não diz que é uma régua laminada. Não se vê a régua, Você não né? tem você tem a sequência do padrão, o desenho segue, você não secciona a régua. Sim. Ah, isso é muito uma bom. preocupação de mistura de padronagem, para não ter uma repetição. Para não ter uma até repetição. Isso é uma tecnologia, inclusive, que faz com que você veja uma continuidade no padrão sem seccionar a régua, porque senão não vai fazer sentido. Se você tem ali um desenho na régua e de repente você vê uma linha rejunte, que separa assim, né? Como se fosse uma um régua da rejunte, outra. né? Então, Sim. Fica em junta seca, assim, fica tudo unificado. fica tudo unidade. unificado. Isso é muito bom. O que é a evolução das que é a coisas, né? evolução? Eu me lembro quando A tudo isso tecnologia, né? começou, eu tinha 2 anos de idade, mas eu lembro. Exato. E há muito tempo atrás a gente via o laminado de outra forma, né? Não era um produto como a gente vê hoje, assim como o vinílico também não era um produto como é visto hoje. Eu vou mostrar para vocês depois, mais para frente, outras fotos. Esse é o Hong Kong, esse piso traz também a composição de materiais, é uma proposta que alia tecido, concreto, é um laminado também e pode ser usado tanto residencial quanto comercial. É verdade, ele fica muito bem nessa proposta dele. Né? Você deve ser o lobby de um hotel, né? Provavelmente. No café, que eu vou mostrar mais para frente, o café da Casa Cor de Curitiba, a gente colocou
tanto esse piso e ele fazendo composição com o piso madeirado. Vocês vão ver como ficou bonito e interessante. Olha que bacana. Esse é o Agra, ele traz a geometria que a gente estava comentando Sim, agora. arquiteto adora a geometria. Adora, né? E o que tá legal, assim, nesse piso a gente tem vários tons de cinza, na paleta ali de cinza, e ele combina com o mobiliário, ele combina com tudo que você colocar em cima, vai combinar com esse piso. Então ele veio trazendo essa geometria para o piso também, saiu, não está só no mobiliário e veio a geometria para o interessante piso. que aí os arquitetos fazem o mobiliário mais liso, né? Exato. E a estampa, Pode enfim, brincar a um área de interesse está no chão, subvertendo a Você ordem consegue- normal, né? Normal, Você você consegue consegue brincar harmonizar ali. sem influenciar na escolha da madeira que você está usando como painel, né? Isso, Não Isso. limita a É, opção. é. não limita. Até porque fica embaixo, né? Sim. Tu pode brincar Sim. mais para cima. Porque existe aquela preocupação, uma madeira mais escura de parede, um piso diferente, às vezes fica um pouco confuso, né? Então te permite outras possibilidades. Exato. Esse é o Itapuã, que eu mostrei lá atrás no painel. É importante a gente saber que dentro do nosso portfólio existem alguns pisos e painéis com o mesmo padrão. Certo. Então você consegue fazer uma caixaria piso e painel, Ah, isso é piso e lindo. mobiliário com o mesmo padrão. As usando- gurias já estão aprovando, balançando suas cabecinhas aqui. Porque Já isso é estão bom que tu pensando faz uma nas base composições. neutra e depois enlouquece no resto, né? Exatamente. Isso é muito legal. E esse padrão é igual, ele é tanto painel quanto piso. A gente tem no Idêntico, portfólio né? o padrão idêntico igual. Então você consegue colocar o piso no piso e o painel onde Então, mesmo onde como a ele gente estava precisa. falando Exato. antes, né? Aquele Exato. conflito, e agora a gente não tem. Não né? tem, Você não consegue tem alguns usar padrões. parede, marcenaria, a Duratex cama, acabou com a briga, piso-parede. Acabou, exato. Muito Acabou. bom. Muito bom. Tem mais uma imagem, eu acho, dessa linha ainda? Aí já entra... Ah, não, aí já entramos em outra. Já entra é nos vinílico, vinílicos. né? Vamos falar já de vinílico? Vamos falar de vinílico. Então Um vamos. formato diferente. A gente tem pouquinho tempo, mas aí a gente continua Esse Continuamos. propõe também a personalização, ele pode fazer diversas paginações, porque são peças soltas, então você São consegue, diagonais mesmo. consegue fazer o que você quiser com esse piso, os desenhos que... depois. Sextavado, continua, Sextavado, né, meninas? Voltou, né? Que coisa, né? Muito, É um voltou bem fenômeno forte. sextavado. Então a gente tem aí 2 tons de cinza, mais escuro e mais claro, que podem ser combinados, pode ser usado só o tom escuro ou só o tom claro. É. Muito bem, vamos colocar a imagem. Vamos lá. A gente consegue o vinílico sextavado aplicado com cola e encaixado, tanto as duas possibilidades. Não, nesse caso é cola. Ah, e tal, tá bem. É colado. E Esse agora? também traz aquele elemento natural que eu falei para vocês, é uma opção inclusive para o frio. É muito interessante a gente pisar, quando você pisa num piso frio, Com a imagem... quando você pisa num laminado ou num vinílico, a sensação é É completamente engraçado outra. que o laminado tem um toque mais quentinho, assim, digamos, não é gelado, mas a imagem da pedra fica engraçada. Exato. Sim, essa É interessante assim quando você entra no ambiente e aí ele tem essa, como na foto anterior ali, ele tem o Carrara. O Carrara você vai pisar, se ele for vinílico, você vai ter uma sensação térmica completamente diferente de pisar num piso frio ou no Com piso em certeza, pedra. com certeza. Para nós aqui é outra vida, né? Ah, sim. Gostei. Esse é o Marquina, ele remete também a tapete, desenho de tapete, é um aconchego maior. Um carpete, né? Carpete, exato. Ele fica um carpete Um mesmo, carpete. o piso, né? Porém, ele eu escutei uma quentinho, coisa muito interessante na feira. Foi uma arquiteta, visitou a gente no stand e falou, quando ela viu esse padrão, ela falou assim, meu Deus, está resolvido um ambiente do meu cliente que precisa de um produto antialérgico e ele quer um tapete. Aí eu falei assim, nossa, que observação interessante, né? E realmente, você resolve. Sim. Claro, é um tapete fixo. É um tapete fixo. E esse que bonito. Esse é uma foto da Casa Cor do Paraná, ambiente assinado pela Viviane Loyola. A gente colocou aí no piso Mendonça, que ele dá essa rusticidade, ele tem esse toque moderno, vocês estão vendo que ele é todo manchado, ele é exatamente isso mesmo, dá a sensação de grandes tábuas de madeira. Sim. E ele vem com ele é um vinílico, ele vem com uma pegada bem tecnológica, ele traz uma evolução dos pisos vinílicos, tem um pó de pedra. Ai, que interessante. Ele Por não que é... isso? Porque em algumas regiões a gente tem muito problema com dilatação de piso.
Então, quando o piso dilata, às vezes ele não retorna e ele fica ali a brechazinha que ele forma entre um piso e outro. No caso dessa tecnologia, você isso não acontece, porque ele tem um substrato de pó mineral e aí o vinílico por cima desse substrato. Então, ele fica mais rígido, mais pesado e ele não dilata tanto quanto o piso vinílico ou o piso laminado. Então, é uma nova tecnologia que a gente está trazendo e apresentando lá na Casa Cor, em primeira mão. Que bárbaro, muito legal. E eu estive lá e vi tudo, eba. A gente vai em intervalo comercial, 2 minutinhos e voltamos, porque tem mais 2 arquitetas maravilhosas aqui para falar com a gente. E depois a gente continua esses papos todos juntos aqui. Então, uma delícia. Até já. Rebeca Plesch e Gabriela Guterres são as arquitetas que estão com um projeto que interessa a todos nós, Embarcadero, lá no Cais Mauá. A gente vai entender agora o que elas estão propondo, como é que está a situação. A previsão de começo das obras em setembro, né, meninas? A previsão é de estar pronto em setembro. Né? A gente está trabalhando em cima dos projetos, o pessoal está em obra. E o que tu acha que vai... Será que a gente fica tem algumas pronto questões mesmo? governamentais, de licenças e tal, então assim, a gente está confiante de que vá para setembro, outubro, mas assim, 100% é com algumas respostas finais que a gente precisa ter, mas está bem evoluído essa etapa de projeto. Gabriela está concordando ali, Sim. né, Gabriela? Com certeza. A gente fica na torcida, né, para que isso ocorra. sim. A gente espera tanto a revitalização da orla do Guaíba, mas há tanto tempo. Isso é tão importante para nós que a gente, a cada etapa que a gente avança é uma felicidade, né? E se ele ficar pronto em setembro e outubro é uma época super gostosa, né? Onde a gente começa, vem a primavera, Sim, começa a aproveitar esse aproveitar período. os espaços públicos, Isso, né, o ar A livre. gente está torcendo para que tudo dê certo aí. Eu espero que a Érica conheça a nossa orla, tu já conhece? Eu venho sempre aqui, A com certeza eu parte vou conhecer. pronta, o Sim, restaurante 360, sim. adoro lá. Muito bem, a gente tem imagens, vamos mostrar a imagem do projeto das meninas? Vamos mostrar. Olha lá. Então, assim, o Cais Embarcadero, ele é um complexo, né, bem plural, que a gente fala, porque ele atinge aí desde a pessoa mais nova ao idoso. Aí, nessa imagem em específico, a gente está tratando do Recanto do Gaúcho. Como é uma ideia que o Cais Embarcadero, ele seja muito assim, a gente tem aquela ideia de que Porto Alegre é um lugar extremamente de passagem, os turistas quando vêm para o sul, 80% vai para a Serra Gaúcha, e 20% a gente retém para a questão do turismo ou negócios. Então, a ideia é que o Cais Embarcadero também seja um propulsor para o turismo da cidade, porque a gente tem uma orla que já está, né, a gente tem uma orla revitalizada, outras etapas em andamento, e por que não a gente começar a ficar mais próximo ao Cais Mauá, que está desativado e que precisa desse novo uso. Então, esse local em específico é um local onde a ideia é fomentar a cultura gaúcha, e aí tu vai ter experiências, daqui a pouco com chimarrão, vai falar sobre vestes, vai falar sobre os locais turísticos do Rio Grande do Sul, enfim. Aí é um pouquinho desse universo que a gente está trazendo. E todas as estruturas são em containers, porque o Cais Embarcadero é um projeto que ele é para 4 anos. Né, um período de concessão de 4 anos, podendo estender a 8. E aí sim vem o projeto definitivo do Jaime Lerner, né, que é muito conhecido já de todo mundo. Certo. De Curitiba, né? Isso. Muito bem, podemos mudar a imagem? A gente passear pelo Embarcadero. A gente quer muito ver tudo. Pode colocar a foto seguinte, por favor. Aí a gente tem uma vista mais geral, né, o que a gente fala de implantação. Então, é uma área bem privilegiada, é a área de Itamarco Zero, são 19 mil metros quadrados de área. Então, um dos caráteres, uma coisa que se observou muito lá fora, assim, a gente tem uma orla, a gente tem uma temperatura fria, e o porto-alegrense, ele quer estar mais em contato com a natureza. A gente tem muitos parques na cidade, então, no primeiro momento foi trazer o conceito de fora, no Sena, em Berlim, lugares que se apropriaram dessa ideia de praia, né? E o Embarcadero também vem um pouco disso, da ideia de beach club. Então, a gente tem espreguiçadeiras, cadeiras confortáveis para confraternização em família, conversa com um amigo. Você tem uma coisa que não necessariamente precisa estar consumindo no local, então pode estar ali para passear, para tomar um suco, para fazer uma caminhada, um exercício, Pegar uma esporte. cor, né, meninas? Exatamente. Quem sabe, né? Contemplar o pôr do sol um tão pouquinho mais famoso aberto, também, né? discretamente. Exatamente. Ali, bronzeador. Né? Então, a gente tem várias áreas, assim, que envolvem... Bom, é uma questão... Família, tu tem a situação do play, né? A gente vê muito essa carência de espaços infantis
frontis e cada vez mais estão surgindo na cidade. Essa imagem é a imagem que a gente chama de prainha. A gente tem um respeito muito grande à topografia local, então a conformidade do terreno fez com que a gente trouxesse essa arquibancada, né? Aí é uma área bem de contemplação, de apreciação do pôr do sol, porque tem uma vista realmente bem privilegiada. Tu tem a vista privilegiada do pôr do sol, da usina do gasômetro, do complexo do Cais Mauá, né? Sim, tudo isso. Que bacana. E claro que todo mundo pode usufruir desse espaço, inclusive pessoas, cães, crianças. Sim, né? Sim. ainda que seja Pet friendly. uma estrutura, ele é de cunho privado, o parque vai estar aberto, né? E eu acredito que das 10 às 10 da noite para toda a população. E não tem bilheteria, enfim, ele está livre à população. Certo. A gente tem o pórtico de entrada, estrutura de containers, como a gente comentou, faz alusão, inclusive, aos containers marítimos. Né? Como se eles estivessem... A vocação inicial do cais mesmo, né? Isso. Exatamente. Como se tivesse tirado o container da água e colocado Exatamente, ali, né? empilhado. Exatamente. Vamos continuar. Vocês conseguiram algum container antigo, alguma coisa assim, para fazer referência à vocação sim, a gente do não, espaço? assim, nós temos divisões. Eu sei que não para usar como funcionalidade, mas para compor. Hoje, assim, o container está cada vez mais difícil de conseguir o container marítimo com a finalidade de uso, porque houve uma disputa, né? Mas sim, provavelmente terá containers utilizados, alguns serão construídos. A gente tem a área dita o mall, né? Ele tem o mall Praça das Artes, e aí a gente está explorando alguma coisa de souvenirs, né? Uma lojinha local, uma cafeteria. Ao fundo tem as quadras de esportes, daí também fomentar esportes ao ar livre. Muito bem. Gabriela, que bacana isso, né? E a gente tem alguns pontos com obra de arte ali, uma arte urbana, né? Vocês previram até isso. Vai ter um espaço dedicado que a gente chama de Rua das Artes, que a ideia é ter exposições de obras, enfim, que ter bacana. essa comunicação também expressando bem. dessa forma. E aí vocês projetaram um pôr do sol maravilhoso. O Renner tem que valorizar isso, né? Gabriela, aquilo ali que a gente está vendo é um ponto antes da sequência, do conjunto do Cais Mauá, né? Isso, é bem próximo, na verdade, assim, antes dos armazéns ali, é um espaço que a gente chama, né, do Beach Club, que é onde a gente vai ter as espreguiçadeiras, um espaço realmente de contemplação, assim, dessa vista do Guaíba e do pôr do sol, principalmente, né? Certo. Olha que bonito. Tem muita estrutura, né? Vai ser uma loucura. As pessoas já correm para lá hoje, imagina quando tiver inaugurado isso. E o acesso é por onde que se faz? Então, a gente tem 2 estacionamentos que está praticamente pronto, comportando 600 vagas. Então, foi feito um estudo, né? Mas ali dentro, onde entra no cais, não no pórtico central. Não. Avança, é mais próximo à usina do gasômetro. Mais para o lado da usina. Isso, mais para o lado da usina. E quem for a pé pode entrar direto por ali. Pode. A gente também está estudando um caminho, né? Que vem um caminho pelo gasômetro também, por fora. Sim. Porque tem a característica... Isso requer urbanismo, né? Exatamente. Então, a gente está... Na realidade, esse projeto de estacionamento está sendo usado, o que já tem base aprovado, né, para o próprio projeto definitivo. Existe um acesso para pedestre também pelo gasômetro. Então, a ideia é que tu passe pelo gasômetro ali, aquele setor que tem uma embarcação, acho que não sei se é o cisne branco que está lá, enfim. Então, tu tem esse acesso pedestre contornando a usina do gasômetro. Hoje está fechado num certo ponto. Entendi. Muito bem, estou adorando isso, mas a gente precisa pedir um intervalo comercial. Essa é a última imagem que a gente tem do embarcadeiro. Parabéns, meninas, pelo projeto, está lindo, muito legal. A gente vai ao intervalo comercial, 2 minutinhos, já voltamos. A gente volta para falar do embarcadeiro, né, meninas? Exatamente. Me conta a questão dos restaurantes, daquela parte ali. Tu tinha alguma coisa para colocar ainda? A gente tem de 6 a 7 operações, né, acontecendo na frente do último pavilhão. Então, é o único pavilhão do complexo Mauá que não é tombado.
Então, a estrutura de restaurante será utilizada na frente, né? Então, volta a questão dos containers, dessa temporalidade. E a gente fica de frente para o Guaíba. De frente para o Guaíba, protegido, porque a gente tem uma questão muito difícil de resolver, que é a questão de intempéries, né? Sim. A gente tem o Rio Grande do Sul dos extremos. Então, ainda a gente contempla também a área externa. Então, tu tá numa energia, numa batida muito legal. No primeiro momento, o pavilhão não será utilizado por questões estruturais, mas a tendência é que ele também faça parte. Já ia te perguntar isso, certo? Num outro momento. Exatamente. Ele está sendo moldado. Já tem bastante interesse de empresas bem importantes aí acontecendo. Né? Ah, que maravilha. Sim. Muito bem. E a gente, esse projeto, todo o projeto do Cais do Porto, né, do Jaime Lerner, que é curitibano, e de Curitiba também é a última imagem que a gente mostrou, da Casa Cor. Agora a gente está vendo uma área externa que é... É uma área... Ali na outra imagem era mais de restaurantes com ticket médio um pouco mais elevado. E aí é um setor de lanches, onde o local vai ser mais descontraído. Por isso a gente tem mesas externas, todo um espaço mais externo de contemplação também juntamente ao beach dessa área externa. Exatamente. Ah, muito bacana, meninas. Eu estou super na torcida para que esse cronograma seja mantido, que dê tudo certo, porque é uma operação que... traz benefícios para todo mundo, né? Não tem, a gente não está impactando nada de questão ecológica, não estamos fazendo nada errado, certo? Não. Muito controlado. A gente não pode, para a gente ter uma ideia, no paisagismo nós não podemos plantar nada e nem cortar, podar, nada, né? Foi apenas uma limpa de terreno e todos os elementos de paisagismo que serão trazidos, eles serão em vasos, a manutenção de grama. Certo. Então teve toda uma preocupação com fauna e flora. Adoro legal. saber disso. Eu sou meio verde, né? Eu carrego essa caneca aqui, todo mundo, tu carrega a caneca para deixa eu mostrar aqui para a câmera, para divulgar o trabalho da tua filha, porque a estampa é dela, ela trabalha com animais em risco de extinção, mas eu carrego, na verdade, para não usar plástico, sabe? Então, eu adotei ela como minha parceira. Eu acho que se a gente puder fazer a nossa parte, maravilha. Mas eu queria também falar no finalzinho aqui, a gente tem 3 minutinhos, com a Érica Reis, que ela é arquiteta também da Duratex, certo? Acertei? Acertou. E a gente tinha mostrado na última foto da entrevista dela, lá na Casa Cor Curitiba, né? Que eu falei, o link, o curitibano Jaime Lerner, a gente está na Casa Cor Curitiba, hoje é dia de Curitiba, no Arquitetura e Design, que beleza. Tu moras aonde, Érica? Eu moro em Curitiba. Mora em Curitiba? Olha. Curitiba. Curitiba é aqui. Muito bem. E a Érica tem mais 2 fotos para mostrar, que eu gostaria de mostrar agora, que são da Casa Cor. Olha só, é o café, né, Érica? Esse é o café, assinado pela Viviane Tabalipa. A gente usou aí 2 pisos laminados nessa composição que eu comentei com vocês do piso que remete ali ao concreto, ao tecido, e em cima o madeirado em espinha de peixe. Não, aquela área elevada ali. Ficou muito bacana. O verde bonito. está bombando, esse verde mais verde, o fechado, rosa. mais oliva, né? Exato. Nessa foto aí... Também de lá, né? É também de lá. É uma continuidade da bilheteria, a gente entra ali na bilheteria, passa pela circulação e essa é a saída da Casa Cor. Eu ia dizer, a bilheteria de saída, digamos assim, né? Essa bilheteria ficou muito bonita. O Renato Sabadin, que foi quem assinou o projeto, ele fez uma paginação muito interessante com 2 pisos vinílicos que remetem a tecido. Muito legal. Isso chama atenção mesmo. Paginações com carpetes, como vocês falaram. Ali a gente tem o Paris, que é o mais clarinho, e o mais escuro que eu mostrei em fotos anteriores. Sim, sim. E ele desenhou todo o ambiente. Então, você vê como a gente consegue fazer vários desenhos, várias composições. Não precisa ser aquele projeto estanque, ou ou outro, né? Sim. Mas para falar contigo, para ter alguma informação, ou sei lá, tem que ir a Curitiba? Não, né? Pode ir a Curitiba. Tem e-mail, vai ser um prazer telefone, receber os gaúchos tudo. lá, porque eu sou recebida com tanto carinho aqui sempre. Eu posso deixar meu e-mail, que é erica.reis@duratex.com.br e tanto para informação técnica quanto para receber o material de amostras de piso, laminado, vinílico, enfim, como para receber laudos. Hoje em dia a gente trabalha muito em cima de todas as normas técnicas, então laudos, certificados, é importante vocês terem o meu contato. Isso para hospitais, para áreas que têm normas técnicas? Não? A gente trabalha com essas normas, mas hoje, até por causa pelo que aconteceu aqui no interior do estado de vocês,
O Brasil inteiro está sendo muito... Materiais anti-incêndio. Materiais anti-incêndio, então a gente está sendo muito cobrado desses laudos e desses certificados. Então, eu acho interessante a gente que especifica o material saber o que a gente está especificando. Maravilhoso. Muito bem, muito obrigada. E a Gabriela e a Rebeca vão ser as felizes proprietárias dessas amostras que estão aqui. É bom ouvir o arquitetura e design, hein? Maravilhoso. Muito bem. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito bom. Obrigada. Vocês duas vão ter que voltar, porque a gente tem outros projetos dela para mostrar. Uma loucura esse escritório. A gente vai deixar vocês agora com o Le Folk TV. Hoje é sexta-feira. Amanhã, então, tem a reprise do programa. Eu volto ao vivo na segunda-feira. Ou, não volto ao vivo na segunda-feira. Eu, Eleone, volto ao vivo na terça. Segunda-feira estarei em São Paulo. Tem uma pessoa que vai me substituir segunda-feira aqui, nesta poltrona preta e branca. Até já. Bom fim de semana. Beijo. Fui. Arquitetura e Design. Oferecimento CKS Incorporações. Construindo qualidade.